Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. A gente vai tratar hoje do Quasar Agro, né? Ele é um fundo imobiliário aí que atua no setor do agronegócio, mais precisamente no setor logístico de agro. Então vamos utilizar o relatório gerencial aqui, final de 2022, para a gente ter um panorama. E a gente já vê aqui que o fundo distribuiu 41 centavos por cota, sendo negociado a 43,05, né, nessa data, o que dá um equivalente aí de 0,95 ao mês ou 12,05 anualizado, né? O que é um rendimento bastante elevado para um fundo de tijolo, vamos dizer assim, né? A gente sabe que ele não é um fundo logístico clássico, desses que a gente está acostumado, tipo XPLG, o VILG, né, que são galpões logísticos. Ele atua no setor agro, né, com silos, com armazenamento, similar ao que a empresa, não sei se vocês conhecem, a Kepler, né, que negocia ações na bolsa e tem tido bastante sucesso. Esse é mais ou menos o mesmo ramo de atuação. Então, o gestor informa para a gente aqui que ele tem gasto um pouco dos recursos, né, através de melhoria dos ativos, né, pequenas reformas. Isso pode estar, né, prejudicando ainda um pouco alguns centavos aí de distribuição de rendimentos. Mas, bom, a gestora é a Quasar Asset, administrado pelo BTG Pactual, e possui uma taxa de gestão de 0,75 e mais 0,25 aqui para o administrador, né? O que dá 1% basicamente. Ele coloca aqui como nota de rodapé, mas você tem que, na verdade, somar essas duas taxas. Como eu falei, ele atua no setor logístico, mas é uma logística diferenciada, né, para o setor agro, não é aqueles galpões clássicos logísticos. E aqui a gente consegue ter uma boa visão do fundo, né? Como eu falei, um dividend yield anualizado de 2,5, baseado na cota de mercado. Já são mais de 25 mil investidores aí, cotistas, né, do fundo. A gente vê um deslocamento aqui entre o patrimônio líquido e o valor de mercado. Esse desconto aqui está mais de 20%, tá? Está aproximadamente 23% entre a cota patrimonial e a cota de mercado. Aqui o comentário do gestor, né, sobre o panorama macro das questões de agro, de safra, de armazenamento, e aqui a gente consegue ter uma boa visão do portfólio do fundo, né, são várias unidades que o fundo tem. A gente vai ver que o problema é que, apesar de ter uma diversificação entre unidades, ele está concentrado, né, em dois inquilinos. O breakdown da receita, centro de recebimento de grãos responde por 87% e centro de distribuição por apenas 13%. Então, aqui está o mapa, né, da localização de onde está concentrado o portfólio do fundo, né? É uma parte onde tem um setor agro muito forte, né? No interior do Paraná, interior de Minas Gerais, em Goiás também. Então, são áreas ainda estão bem desenvolvidas e bem fortes, né? E que não são tão afetadas aí pelo crescimento do PIB, tá? Uma outra característica interessante desse fundo é que todos os contratos são atípicos, né? O que, em tese, garantiria aí uma maior previsibilidade e segurança. De perfil do locatário, né? Agroindústria, 65%, e revenda de insumos agrícolas, 35%, que é basicamente os dois inquilinos. O fundo tem vencimento, né? Os contratos são de vencimento longo, né? São contratos atípicos, né? Portanto, nenhum deles vence antes de 2024, o que, de novo, reforça uma certa segurança. Aqui o histórico de aquisição do fundo, né? A gente vê que o Bela Agrícola e BRF, como eu falei, são os únicos dois inquilinos. Embora são inquilinos bons, né, de bons créditos, e não estão ameaçados assim de dar um default na dívida, é de fato uma concentração, né, que ele coloca as unidades, o respectivo estado, capacidade, enfim, valor, reajuste, o vencimento dos contratos. Como eu falei, né, tem uma diversificação entre ativos, mas uma concentração entre esses dois inquilinos. Aqui a gente vai para o resultado do fundo e a evolução de distribuição dos rendimentos. Vê que o fundo está distribuído desde janeiro de 22 a dezembro. Começou com 39, terminou com 41 centavos. A gente viu lá em cima que o gestor informa que ele está tendo que gastar para manter um pouco a reforma dos ativos, né? Então, provavelmente, quando essa reforma acabar, essas melhorias acabarem, talvez haja aí um incremento dos rendimentos, mas nada muito relevante, né? Porque basicamente os reajustes, a gente pode esperar basicamente os reajustes dos contratos que vão sendo reajustados e a distribuição de rendimentos vai aumentando paulatinamente, né? Dificilmente você vai ver uma
grande disrupção aqui. Então, aqui está o histórico de pagamento de dividendo, né, de rendimento, e o respectivo dividend yield com base na cota de mercado. A gente vê que realmente é um dividend yield elevado, né, para um fundo de tijolo. Aí tem girado em torno de mais de 10%, chegando a 11%, sendo fechado aqui em dezembro em 12%. É realmente bastante alto para os padrões da indústria. Aqui o fundo traz algumas perguntas frequentes, como percentual de caixa. O fundo tem 4% aí em ativos de liquidez. Informa aqui dos custos do fundo. Enfim, depois você pode olhar com mais detalhe aqui. Eu não vou ler exatamente para vocês. A gente chega na parte do portfólio do fundo, também bastante interessante, né? Que são esses centros de distribuição aqui. As informações aqui estão bem completas, né? Com capacidade, inscrição, o vencimento e o locatário, né? Como eu falei, são só esses dois locatários, o BRF e a Belo Agrícola. Esse fundo ele teve, a gente vai ver na performance aqui que ele está com uma performance negativa desde o seu início, tá? E para quem não sabe, talvez seja um pouco mais novo no mercado, o fundo ele chegou a captar, fazer uma grande emissão e captar uma boa parte do dinheiro, e esse dinheiro acabou não sendo investido, né, na atividade core do fundo, que era comprar outros ativos logísticos. Aí o fundo acabou investindo em alguns CRA e CRI, não lembro exatamente agora qual, mas enfim, o fundo acabou colocando em títulos, né, de crédito, e isso deu uma distorcida, né, os cotistas ficaram insatisfeitos, porque afinal estava se desviando do fundo, o fundo acabou devolvendo, né, amortizando parte desses recursos que foram captados, e vamos dizer assim, a gestão ficou com essa pecha, né, essa marca, e tem prejudicado um pouco a confiança dos cotistas em relação ao fundo, né? Então o fundo, vê que ele não teve crescimento desde desse evento, e aí acaba ficando nessa situação, né? Se ele for fazer uma alavancagem hoje, os juros estão altos, né? A inflação agora está mais razoável, mas passou por um período alto também, né? Se ele fizer uma alavancagem, vai consumir o caixa do fundo, vai consumir os rendimentos e talvez esteja impacto, né? Até com a diminuição do rendimento, o cotista não vai gostar. E se ele for para o mercado fazer uma emissão, ele vai acabar fazendo uma emissão abaixo da cota patrimonial, porque o valor de mercado está com desconto de mais de 20%. Aí você vai diluir os cotistas atuais, que também não vão gostar. E se for fazer uma emissão pela cota patrimonial, a chance de fracasso é grande, porque você pode comprar diretamente no mercado com um preço muito menor. Então, o fundo ele está nessa encruzilhada, não só ele, né? Uma situação que está acontecendo com vários fundos, né, da indústria em geral de fundo imobiliário, mas com o Quasar especificamente tem essa questão, embora seja um setor que eu gosto muito, né, do agronegócio. É um setor que o Brasil tem um déficit gigantesco, né, de armazenagem de grãos. Tanto é que você vê a Kepler aí tem tido um desempenho excelente na bolsa, né? O pessoal da Trigo não gosta muito, mas o fato é que o fundo teve, né, esse histórico aí de não conseguir alocar, a gestão ficou um pouco marcada. Agora, né, se você para quem vai entrar agora, realmente eu não vejo muito downside no fundo, né? Dificilmente ele vai cair muito, o rendimento deve se manter, a menos que haja algum problema com algum inquilino que passe por uma situação difícil, mas é um setor resiliente, né? São ativos resilientes, e só está nessa encruzilhada, esse momento de mercado aí, que ele não tem como crescer. Agora, ele está sendo negociado a um desconto, que não é pouco, né? Mais de 20%, e a gente espera aí uma estabilidade, no mínimo, de rendimentos ou um pequeno crescimento em decorrência dos ajustes, né, dos reajustes dos contratos. Valeu, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal e deixar um like.